Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. A tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Amém. Nosso objetivo inicial como um pesquisador da verdade é a autorrealização, a realização, pela personalidade, da autoconsciência da alma. Nesta assimilação da autoconsciência da personalidade com a autoconsciência da alma, nós não estamos nos tornando algo que já não sejamos. Antes, nós percebemos a verdade sobre o que nós fomos, somos e sempre seremos. Nós podemos começar nossa aproximação da autorrealização através do estudo para descobrir o que é o eu essencial de um ser humano. Nós iremos iniciar com uma descrição básica sobre o eu essencial, uma vez que não é possível dar uma ideia completa, de uma vez, usando apenas palavras. Mais detalhes serão dados posteriormente. À medida que nós começamos a pesquisar para descobrir o que um ser humano é, nós imediatamente encontramos um tipo de dualidade. De um lado desta dualidade fenomênica, nós temos nossa verdadeira natureza como um eu-espírito, eterno individualizado, sempre livre e nunca limitado. Do outro lado, nós temos um eu temporário e limitado, sempre lutando nos mundos de existência. Como uma personalidade em constante mudança, a personalidade atual. Mas nós não temos dois eus. Ao invés, nós encontramos um eu essencial, que tudo inclui, em vários estados de manifestação. Pelo uso da palavra personalidade, nós estamos nos referindo ao seu veículo terrestre, o corpo material. Também o corpo psíquico e o corpo noético. Esta é a parte mortal do homem, portanto, cada um destes corpos, que nós habitamos, é perecível. Este nível de expressão do nosso eu essencial não é o verdadeiro eu que nós estamos tentando realizar. Nosso corpo material é o veículo de expressão do e pertencente ao mundo material. Nosso corpo psíquico é o veículo para nossa expressão como sentimentos, desejos, e pertence aos mundos psíquicos. Não somente um mundo psíquico, mas muitos mundos psíquicos ou planos. Nosso corpo noético é o veículo para nossas expressões como pensamentos e razão. Ele pertence aos mundos noéticos, os mundos da quinta dimensão. Ninguém que vive na Terra duvida que tenha um corpo material que está em constante mudança. Ele passa por mudanças na aparência, forma, tamanho, peso, mas ele não se desvia da forma humana. E quanto aos nossos corpos psíquico e noético, eles passam por mudanças? Sim, eles passam por mudanças, mas em pureza. A mudança na pureza é o resultado da qualidade das emoções e pensamentos que nós escolhemos para expressar. Enquanto na Terra e nos mundos além, nossos corpos material, psíquico e noético coexistem e estão entrelaçados, todos conectados pelo etérico. Ainda assim, com treino, nós podemos separar e usar independentemente o psíquico noético do corpo material, conscientemente, na primeira exosomatoses, também chamada, por alguns, de experiência fora do corpo e viagem astral. Jascalos e outros, para descrever nossa autoconsciência e nossos três corpos de expressão, utilizaram muitas metáforas. Uma é aquela sobre uma lâmpada com 3 capas coloridas de abajur. Nesta metáfora, a luz da lâmpada é a autoconsciência e as 3 capas representam nossos 3 corpos. Quanto mais limpas e translúcidas forem as capas, mais luz será emanada. Da mesma forma, ocorre conosco, quanto mais limpa e clara for nossa personalidade, mais luz interna brilhará através dela. Inicialmente, nosso trabalho é limpar as capas de abajur da nossa personalidade para que a luz do eu possa brilhar com mais intensidade sem obstáculos. Nos mundos de existência, isto é um processo sem fim, mesmo para os mais avançados. Assim, autorrealização significa experimentar e conhecer diretamente a luz da autoconsciência, livre das capas de abajur coloridas. Para fazer isso, nós devemos quebrar nossa identificação errônea do nosso eu com as capas de abajur da nossa existência material, psíquica e noética. Se nós removemos ou transcendemos as capas de abajur do corpo material, do corpo psíquico e do corpo noético, então o que fica? O que somos? Nós não somos o nosso corpo material com suas funções instintivas e automáticas. Nós não somos nosso corpo psíquico com a sua gama, sem igual, de desejos e sentimentos emocionais. Nós não somos nosso corpo noético com seus modos particulares de pensar. Então o que nós somos? Adicionalmente, cada um dos 3 corpos tem o seu duplo etérico. Todas as formas de vida, seja ela um organismo unicelular ou uma grande baleia, tem um duplo etérico. O duplo etérico está dentro e ao redor do corpo. Nossa chamada aura é simplesmente as emanações de luz deste duplo etérico. Todos os átomos individuais que compõem nosso corpo material também têm um duplo etérico, os quais, coletivamente, formam o duplo etérico.
completo do corpo material. O duplo etérico serve como um padrão ou modelo para a formação do corpo. Os arcanjos dos elementos usam o duplo etérico para criar e manter nossos corpos correntes dentro do duplo etérico do corpo material. Distribuem a vitalidade etérica dando vida, saúde e regulando as funções automáticas do corpo. Os duplos etéricos são perfeitos e incorruptíveis. Assim, doenças passam através do corpo material, sem corromper o duplo etérico. Os chamados poderes psíquicos de telepatia, clarividência, clareaudiência, telecinese e outros não são fenômenos do nosso corpo psíquico. Eles são fenômenos associados com o duplo etérico. O trabalho sobre nossos duplos etéricos é vital para nosso desabrochar espiritual das Kalos deu tanta importância para este trabalho que, literalmente, todas as suas lições públicas, dadas na SOA, continham um exercício envolvendo o duplo etérico. O trabalho com duplos etéricos produzirão, com o tempo, experiências diretas, comprovando a verdade destes ensinamentos para você. Exercícios regulares, usando os duplos etéricos dos nossos corpos material, psíquico e noético, trazem equilíbrio e boa saúde para os nossos três corpos. Nós trabalhamos com nossos duplos etéricos através de exercícios de meditação, concentração, visualização e introspecção. A personalidade atual é composta por todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, motivações, intenções, modos de comportamento. Ela tem um nome, uma nacionalidade e um sexo, masculino ou feminino. A personalidade atual é uma criação. No tempo e no espaço, uma projeção da alma. Em nosso sistema, esta parte significativa da alma, que projeta um raio de si mesma nos mundos de existência como uma personalidade, é chamada de personalidade permanente. Alguns se referem a ela como os pés da alma e outros a chamam de trono da alma. A personalidade permanente é tanto espiritual santa como logóica e contém as leis divinas. Ela não é masculina nem feminina e não tem nacionalidade nem raça. Ela escolhe e supervisiona cada encarnação e as experiências de vida da personalidade atual. Nós podemos imaginar a personalidade permanente como um ator que coloca uma máscara para atuar como os diferentes personagens de personalidade atual em cada uma das encarnações. A personalidade permanente também contém a totalidade de suas encarnações prévias, uma vez que ela destila e assimila estas experiências. Ela é o guardião infalível dos registros de nossas passagens curtas pelos mundos de existência. A personalidade permanente está presente em todos os três corpos e, com isso, há um conflito entre a personalidade atual temporária e a personalidade permanente. A personalidade permanente, às vezes, acha necessário intervir e corrigir a personalidade atual, como um pai com seu filho. Ocasionalmente, esta intervenção não é muito agradável, como é o caso da chamada dor na consciência. O relacionamento entre a personalidade permanente e a personalidade atual ocorre algumas vezes desta forma. Vamos supor que uma pessoa importante contrata um motorista para dirigir sua limusine. O motorista está sempre olhando para fora enquanto ele está dirigindo. Depois de um tempo, o motorista esquece tudo a respeito do dono da limusine, que está sentado no banco de trás, e começa a pensar que o carro é seu e a dirigir para onde bem entende. Agora, o dono da limusine deve intervir, corrigir esta situação e lembrar o motorista sobre a realidade. Nesta analogia, o dono é a personalidade permanente, a limusine representa nossos veículos, nossos corpos, enquanto o motorista representa nossa personalidade atual. Isto é similar ao conflito de interesses entre a personalidade atual e a personalidade permanente. Contudo, a personalidade atual, através de purificação, está destinada, um dia, tornar sua atenção para dentro e se fundir, em total unidade, com a personalidade permanente. Não é suficiente apenas entender, em teoria, os ensinamentos sobre nossos três corpos e seus duplos etéricos. Para, realmente, conhecê-los, nós devemos, também, nos empenhar com as práticas esotéricas e experimentá-los diretamente. O que vem a seguir é um exercício respiratório geral que nos ajudará a iniciar este processo. Os exercícios respiratórios, como ensinados por Jaskalos, são métodos utilizados há muito tempo e que verdadeiramente auxiliam nosso trabalho. Eles são seguros e constituem ótima forma de aumentar nossos suprimentos de energia vital em nossos duplos etéricos. O exercício de treinamento básico que se segue é também uma forma de nos ajudar a entrar em contato e a começar a utilizar, conscientemente, nosso duplo etérico.
É aconselhável que os estudantes que estão iniciando inspirem e expirem sem nenhuma pausa ou retenção da respiração. A duração da respiração padronizada pode ser de 3, 4 ou 6 batidas do coração, aquela que for mais confortável para você. O número de batidas do coração deve ser exatamente a mesma na inspiração e na expiração. Não utilize 5 batidas do coração. Não deve haver nenhuma pausa considerável entre as respirações, que devem ser profundas e confortáveis. Uma vez que este exercício é longo, talvez fosse interessante que alguém o lesse para você ou que você o gravasse em uma fita cassete e o fosse escutando à medida que o vai executando. Um exercício das lições da SOA de 18 de setembro de 1990 por Dascalos. Agora, vamos fazer alguns exercícios? Vocês precisam disto porque eu estou percebendo isso a todo momento, nas mentes de muitos de vocês. E atenção não significa tensão. Tenha isso em sua mente. Atenção é uma coisa diferente de tensão. Você tem que se livrar da tensão e ter atenção, o que significa observação. Sinta que você está no corpo. Você está no corpo. Sinta os dedos dos seus pés e seus pés. Sinta-os. Relaxe aí. Suba até os joelhos e sinta dos joelhos até os pés, completamente relaxados. Sinta, agora, dos joelhos até suas nádegas. Sinta as coxas completamente relaxadas. Seus pés estão completamente relaxados. Sinta o plexo solar em sua barriga. Sinta-o completamente relaxado. Vá para seu coração e seu tórax, e ao mesmo tempo, sinta suas mãos. Sinta o tórax completamente relaxado. Não é difícil relaxar na cabeça. Sinta que você está na cabeça e completamente relaxado. Agora, você se sente completamente relaxado em seu corpo. Comece a respirar profunda mais confortavelmente. Comece a sentir as batidas de seu coração. Apenas imagine 4 batidas do seu coração e inspire lentamente, sentindo, primeiro, o abdômen e depois o tórax. Expire o ar sentindo, primeiro, a parte inferior e depois o tórax. Respire. Novamente. 4 batidas do seu coração. Inspirando e 4 batidas do seu coração. Expirando, sentindo o ar e sentindo os pulmões. Verifique se você está completamente relaxado em seu corpo material completamente relaxado. Você pode fazer isso por alguns minutos. 5 ou 10 minutos. Sem pensar em nada, não. Permitindo que nenhum pensamento surja e o perturbe, nem suas emoções e desejos. Nada que venha de sua personalidade. Se acalme. Respire profundamente a respiração da vida. E agora? Medite. O que está acontecendo neste meu corpo? Tudo está em ordem. A circulação do sangue. Metabolismo, o sangue carregado com energia, os pés e todos os órgãos com a substância correta para estar em boa ordem. Cuidando dos olhos para que sejam capazes de me fazer ver a minha volta. Ó. Sangue sob a supervisão da vida como Espírito Santo, Deus, e das altas inteligências dos elementos. Os arcanjos, que estão, continuamente, trabalhando para manter este meu corpo em boa ordem. Para manter em boa ordem minhas artérias, veias, o coração, os intestinos, as glândulas. Muito trabalho para eles fazerem superconscientemente. O cabelo em minha cabeça, cada fio está crescendo. E todos os fios de cabelo, diz Cristo, estão contados. E não só na cabeça, mas por todo o corpo. Os fios de cabelo são alimentados de acordo com a vontade do Criador. O que está acontecendo em seu corpo? Muito, muito importante, a energia criativa. Em você. Agora, nesta condição, completamente relaxado, esteja em seu corpo e agradeça os arcanjos dos elementos por mantê-lo em boa saúde e em boa ordem. Eles vão sentir isso? Eu estou lhes dizendo. Sim, e eles vão gostar disso. Os arcanjos e os anjos sentem alegria ou tristeza? Definitivamente, sim. Porque eles têm suas próprias autoconsciências. Cristo disse, e os anjos ficam alegres nos céus por. Que significa, dentro de você, para cada um de vocês que retorna, realiza a verdade. Então, respire a respiração da vida, agradeça a vida e viva o que é a vida. Novamente, verifique-se. Você está completamente relaxado em seu corpo. Ó. Relaxamento é muito necessário e, especialmente, quando eu digo relaxamento, eu quero dizer suspendendo, completamente, pensamentos e emoções. Você pode fazer este exercício por 10 minutos. Não é necessário mais do que isto. Se você fizer este exercício 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, então, começar sua introspecção, olhar para dentro, estes exercícios são suficientes para elevar sua autoconsciência, com o passar do tempo, para níveis cada vez mais altos. Suponha que estejamos fazendo estes exercícios por períodos mais longos.
meia hora, 45 minutos, uma hora ou mais. Nós ganhamos alguma coisa a mais com isso? Eu lhes digo, não. Vocês não ganham. Dascalo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. A tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Amém. Da lição anterior, referente à descrição básica do nosso eu essencial, nós continuamos com a personalidade permanente. Como foi dito anteriormente, é a, ou simplesmente chame-a de nossa personalidade. Esta é a personalidade associada à nossa encarnação atual. Mas e quanto à alma? Nós temos uma alma? Quando Dascalos levantava essa questão retórica durante alguma lição da SOA, ele às vezes se sentava em sua cadeira, cruzava os braços sobre o peito e observava a reação das pessoas. Você poderia sentir a hesitação nos estudantes à medida que cada um considerava suas ideias pré-existentes sobre a alma. Depois de uma longa pausa, ele continuaria enfaticamente. Não. Definitivamente, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. O que Dascalos queria dizer é que somente a autoconsciência da alma tem o direito de chamar isso ou aquilo de meu e não as nossas personalidades. Esta é uma ênfase, completamente diferente, posta na relação entre a personalidade e a alma. Esta ênfase nos dá um entendimento mais preciso sobre a verdadeira natureza deste relacionamento. A parte expressiva da alma, a personalidade permanente. Personalidade da alma, projeta ela mesma no tempo e no espaço. Cada projeção é uma única encarnação. Sua natureza é eterna, ainda que ela se vista com matéria temporária, dando vida à sua nova projeção nos mundos de existência. Cada nova projeção cria uma nova e única personalidade para cada nova encarnação. Quando a nossa vida terrena está completa em nosso corpo material, morre nossa personalidade, junto com a sua essência, a personalidade permanente, se recolhe para os planos psíquicos. Lá nós continuamos a viver como as mesmas personalidades, com o mesmo conjunto de emoções, pensamentos que tínhamos na Terra. Lá, como na Terra, nossa personalidade permanente não está separada ou distante, mas dentro de nós. Agora nos planos psíquicos, nossa personalidade permanente pensante continua seu trabalho coletando impressões, interpretando-as e corrigindo as reações da personalidade. Quando isso é completado, a personalidade permanente, novamente, recolhe a personalidade, desta vez dos planos psíquicos, para os planos noéticos e o processo continua. Novamente a personalidade permanente continua coletando e gravando experiências. Onde a personalidade permanente grava todas essas experiências? Metaforicamente, nós poderíamos dizer que ela mantém um diário. Este diário é o livro das nossas vidas, detalhando nossas experiências no tempo e no espaço. Gravadas neste livro estão todas as nossas encarnações, a essência das várias experiências da personalidade em cada encarnação. Em nosso sistema, nós chamamos este livro de átomo permanente. Dos planos noéticos de existência, a personalidade, finalmente, é recolhida para o estado noético onde a assimilação das impressões continua. Todo este processo da vida terrena ao estado noético é apenas uma única encarnação. Há muito mais na duração de uma vida do que a maioria das pessoas percebem. Depois de absorver as impressões no estado noético, vem um período de descanso para alguns enquanto outros estão, imediatamente, prontos para uma nova encarnação. Agora nós chegamos nos nossos ensinamentos sobre reencarnação. Aqui os ensinamentos dos pesquisadores da verdade diferem das ideias populares sobre reencarnação. Nós, com frequência, ouvimos as personalidades de buscadores espirituais referindo-se às suas encarnações passadas. Eles falam em ter sido esta ou aquela personalidade em uma vida passada. Algumas vezes muitas personalidades dirão ter sido a mesma personalidade histórica como Cleópatra, por exemplo. Para nós, uma única encarnação é a projeção da personalidade permanente no tempo e no espaço, manifestando uma existência temporal nos planos material, psíquico e noético e, depois, se recolhendo novamente. Nós podemos imaginar cada uma destas encarnações como um capítulo em um livro, o livro de todas as nossas vidas. Em cada encarnação, a personalidade permanente assume uma encarnação como uma nova personalidade. Se uma encarnação da personalidade representa um único capítulo no livro, então a personalidade permanente representa todo o livro. Consequentemente, o capítulo 2 em um livro não pode dizer ter sido o capítulo 1. E assim, nenhuma personalidade encarnada pode, corretamente, dizer ter sido uma personalidade encarnada no passado. Somente o próprio livro pode afirmar ser o capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Então, somente a personalidade permanente pode, legitimamente, afirmar ter sido todas as encarnações passadas. Isto nos traz a um ponto interessante.
A personalidade permanente contém a soma total de todas as personalidades atuais, cada uma tendo um nome diferente. Então qual é o nome da nossa personalidade permanente? Nossos pais dão um nome à nossa personalidade no nascimento, mas nossa personalidade permanente tem um nome? Se você perguntar a uma personalidade quem ela é, quase sempre, você recebe a resposta: eu sou o João da Silva ou eu sou a Maria Conceição, etc. João da Silva é o nome daquela específica personalidade atual. O nome da nossa personalidade permanente não é único, mas é o mesmo para todos nós. É o eu sou eu ou simplesmente eu sou. Então quando você pergunta a alguém seu nome, primeiro ela te diz o nome da personalidade permanente, eu sou. Depois, ela continua com o nome temporário que lhe foi dado, como João da Silva. O eu sou é o centro que recebe as impressões das experiências de vida de todas as nossas personalidades. As características da sua personalidade permanente são as mesmas que as da sua alma, as quais são autossuficiência absoluta, sabedoria total, amor total e poder total. Como uma personalidade limitada no tempo e no espaço, nós somos apenas uma sombra da nossa personalidade permanente. A personalidade permanente é também chamada de eu interior. Nós, como personalidades, devemos encontrar nosso eu interior. Nós devemos penetrar as camadas da nossa personalidade para alcançar a nossa verdadeira autoconsciência. Uma palavra de alerta: o egoísmo da personalidade gosta de enganar-se disfarçando de personalidade permanente, nosso eu interno. Santo Antônio, no século III, escreveu, em detalhes, sobre como demônios e demônios criados por humanos, elementais negativos de egoísmo, se apresentam para nos enganar. Eles são traiçoeiros, ele escreve, e eles recitam as palavras das Escrituras. E até quando nós estamos lendo, eles são capazes de repetir, como se fosse um eco, as mesmas coisas que nós lemos. Eles, primeiramente, atacam e colocam obstáculos no caminho. Seus obstáculos são formados pelos pensamentos negativos. Mas nós não precisamos temer as suas sugestões. Conforme nós integramos a prática da introspecção diária em nossas vidas, este é um dos primeiros desafios que nós encontramos. Em nosso sistema, introspecção é uma das convenientemente chamadas chaves de ouro para o reino dos céus. A introspecção diária é de capital importância para nós à medida que começamos a quebrar nosso embaraço e identificação errônea do nosso eu interno com as sombras do egoísmo. Autorrealização, para nós, é a assimilação da personalidade com nossa personalidade permanente, dentro da autoconsciência da alma. Excelente, nós realizamos nosso eu como uma alma luminosa. Perfeita. Agora, o que é a alma e qual é a sua origem? Nós podemos dizer que a origem de nossa alma é o nosso espírito e que a origem do nosso espírito é Deus. Para compreender isto vamos seguir esta linhagem de Deus, o ser absoluto, até a alma autoconsciente. Nós chamamos Deus, em sua primeira manifestação, discernível, de ser absoluto porque ele é composto de inumeráveis seres autossuficientes eternos, deuses. Eles são deuses dentro do verdadeiro Deus, como tais, são similares, em natureza, a Deus. Esta é a multiplicidade de Deus. Isto não significa que nós temos mais de um Deus. Nós podemos pensar sobre estes seres espirituais, que estão em absoluta unidade com Deus, como células compondo o corpo de Deus. Da mesma forma, nosso corpo material, apesar de ser composto por inúmeras células individuais, é um único corpo. Em nosso sistema, nós chamamos estas células, dentro de Deus, de monadas santas. Um ser humano é um Deus, um ser monádico santo na multiplicidade de Deus. Isto é o que um ser humano é, foi e sempre será. Durante a nossa descida aos mundos de existência, nosso eu monádico santo nunca se separa da sua unidade com Deus nosso Pai. Em muitas grandes religiões, sistemas espirituais, nós aprendemos sobre a manifestação triádica de Deus. Esta é a Trindade, conhecida no Ocidente como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nosso sistema é ser absoluto, o Logos e o Espírito Santo. Não três deuses, mas três estados manifestados dentro de Deus. O Logos é Deus manifestado como super-autoconsciência universal. O Logos faz com que a autoconsciência para você como alma espírito e a autoconsciência para você como personalidade atual seja possível. Isto é o que São João quis dizer em seu evangelho quando se referiu ao Cristo Logos como a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1h09 no caminho para a humanização, os seres espírito passam através do eu essencial do Logos, o eu essencial comum. Nós somos todos logoi, plural de
Logos, dentro deste eu essencial. Logóico comum. Novamente, nós somos como células dentro de um único corpo. Isto é o que Joshua, Immanuel, Jesus, falando como o Cristo Logos, estava tentando nos ajudar a entender quando disse: Vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim e eu em vocês. João 14:20. O processo de humanização se inicia com a vontade e o prazer de Deus e estes seres monádicos santos em si manifestar. Imagine estes seres monádicos santos como sóis. Cada um destes sóis emana raios de luz. Alguns destes raios, de diferentes monadas, passam através de um arquétipo, no plano divino, chamado ideia humana ou homem celestial. Um espírito, um ser auto-superconsciente, emana um raio de seu ser através da ideia humana formando a alma. A alma não é criada, mas formada. Como espírito, nós somos vida autoconsciente. Sensível mundo psíquico é composto de 7 planos, cada um tendo 7 subplanos. É para os mundos psíquicos que nós viajamos. Na primeira exosomatoses, em nosso corpo psíquico, e quando fazemos a passagem, falecemos. Voltar. Planos noéticos. O mundo da quinta dimensão, e o mais rarefeito dos 3 mundos de separação. No mundo noético, o mundo do pensamento e lar do corpo. Noético, a sabedoria total do ser absoluto primeiro. Encontra expressão como formas pensamento, variando de galáxias a organismos unicelulares. Este é um mundo de 7 planos, cada um com 7 subplanos. Voltar. Estado noético. Um mundo mental. Estado de ideias e formas ainda não expressas no eterno. Agora. Do estado noético, os arcanjos obtêm as formas para criar e sustentar o fenômeno da vida. Este estado é onde nós podemos descansar entre encarnações. Nosso sistema de cristianismo esotérico celebra as verdades eternas. E no ponto onde o raio do espírito passa através da ideia humana, nós ganhamos a autoconsciência da alma. A autoconsciência completa, perfeita e possui uma sensação de individualidade distinta. Alguns dos raios, não apenas um raio, que emanam da mesma monada santa estão destinados a se tornarem humanizados. Outros raios da mesma monada, bem como de diferentes monadas, estão destinados a passar através de outro arquétipo, o homem arcangélico. Os raios de espírito que passam através desta ideia arcangélica se tornam os arcanjos das várias ordens. Desta forma, nós podemos, acertadamente, dizer que os arcanjos são verdadeiros irmãos de espírito dos seres humanos. Muitos seres humanos se originaram da mesma monada sagrada. Os seres humanos com o mesmo monádico santo, como sua fonte, têm uma forte identificação uns com os outros. Nós mencionamos a autorrealização da personalidade em sua assimilação pela alma. Mas nós também temos a assimilação da alma autorrealizada pela sua verdadeira natureza, o espírito ser em Deus. Isto é chamado de teose. Teose é a expansão da autoconsciência em super autoconsciência, que significa consciência absoluta no ser e no existir. Este é o significado da parábola do filho pródigo retornando, com super autoconsciência, para casa, para seu amoroso pai, como é mencionado na Bíblia. Este é o derradeiro propósito e o destino de todos nós. Teose é o último passo em nossa jornada de volta à nossa fonte. Nós, agora, já observamos nosso eu essencial da pequena personalidade nos mundos de existência até a alma e a monada santa nos reinos do ser. Um ser feminino. Eu quero esse nome fora. O que realmente me interessa é aquele eu e aquele sou, que significa eu sou no mundo do ser, além do mundo da existência. Este eu sou é o que me interessa. Agora, eu estou tentando sentir este eu sou como minha personalidade agora. Eu sou eu, o que é este? Eu? Complete o círculo. Eu sou eu. O que sou eu? Este sentimento de ser? Tente compreender o que você é neste momento. Eu estou sentindo que eu estou neste corpo material, que é construído, muito sabiamente, pelos senhores dos elementos. Eu sou aquele que está causando aquilo que nós chamamos de doenças. Eu não deveria fazer isso. Eu devo me acalmar. Agora eu estou neste corpo material, vivendo nele e, pela graça do ser infinito, eu tenho o direito de senti-lo como meu. Por estar nele, eu possuo alguma coisa preciosa, mais preciosa que qualquer coisa material à minha volta. Este corpo que eu chamo de meu. A todo momento. Inteligências santas, os arcanjos dos elementos, estão construindo, mantendo em boa ordem e em boa saúde. Agora, eu estou sentindo que eu estou neste corpo, dos pés à cabeça.
Uma vez que eu estou neste corpo, eu quero que ele seja saudável. Este elemental que você está criando irá, agora, fazer seu corpo se tornar saudável, mesmo que ele não esteja. Eu quero que o meu corpo material esteja saudável sempre. Afinal, este é o propósito dos arcanjos santos dos elementos, construir e manter o corpo em boa ordem. Então eu cooperarei com eles. Eu não irei contra o trabalho criativo deles. Eu quero que o meu corpo material, mesmo conhecendo muito pouco sobre ele, esteja com boa saúde, me juntando aos criativos senhores dos elementos em mim. Eu quero saúde perfeita para o meu corpo material. Respire profundamente e sinta seu coração. Simplesmente sinta seu coração. Eu quero que todas as minhas emoções, todos os meus desejos sejam do meu conhecimento e estejam sob meu controle, para que eu conheça sua natureza, para eu controlar tudo o que existe no meu subconsciente, os elementais que compõem minha personalidade. Eu quero que todas as minhas emoções se acalmem para que eu seja capaz de modelá-las, controlá-las e usá-las. Sinta que você está em sua cabeça agora. Eu quero que todos os meus pensamentos estejam sob meu controle. Eu quero que meus pensamentos não sejam mais escravos de minhas emoções e desejos. Mas, senhores, eu quero usar o pensamento para uma vida melhor para minha personalidade. Eu quero conhecer mais sobre mim mesmo como uma pessoa e como uma alma. Este é o seu pedido mais importante. Eu vou repetir. Eu quero conhecer mais sobre mim como uma personalidade, sobre mim como uma alma. Eu quero que todos os pensamentos negativos e elementais negativos que eu tenho em meu egoísmo, atacando minha personalidade, me causando problemas, fraquezas, estejam sob meu controle. Agora, veja seu corpo material em uma luz branca. Do seu coração veja saindo um raio de luz rosada e diga a si mesmo, nenhum elemental hostil vindo de outras pessoas poderá entrar em minha personalidade e me afetar. Isso é tudo. Das Kalos. Em lições anteriores, nós esboçamos uma estrutura básica dos ensinamentos dos pesquisadores da verdade sobre a natureza da realidade do homem e de seu lugar dentro dessa realidade. Estes ensinamentos sugerem um caminho dentro dessa realidade. Contudo, as práticas esotéricas são o que facilitam o nosso movimento ao longo desse caminho. O real poder dos ensinamentos é revelado quando nós colocamos eles em prática com amor. Mas quando nós praticamos, não devemos fazê-lo subconscientemente como um hábito. Nós devemos fazer todo o esforço para fazê-lo conscientemente com toda a nossa atenção, mas sem tensão. Nós, inicialmente, praticamos com o conhecimento do que estamos fazendo e o propósito de fazê-lo. Então, com o tempo, nós aprendemos a praticar autoconscientemente, o que significa sabendo quem nós somos como eu e o que nós estamos fazendo. Quando nós acrescentamos autoconsciência, conhecimento do eu, a este trabalho, nós completamos a tríada da sabedoria, amor e poder. Mas, o que exatamente nós estamos praticando com estes exercícios? Quais são os meios que estamos utilizando em nossa prática? Em qualquer prática, há 3 componentes. O primeiro é o praticante. O segundo é a própria prática. O terceiro é o meio que o praticante usa na prática. Nas práticas esotéricas, o meio é a mente. Considere este ponto cuidadosamente. A mente não é o nosso cérebro material. A mente não é os nossos pensamentos. Na verdade, nós formamos nossos pensamentos e emoções da mente. Todos os mundos de existência e tudo neles são a mente manifestada em diferentes taxas de vibração. Os universos noéticos e seus duplos etéricos são a mente em uma faixa específica de frequências. Os universos psíquicos e seus duplos etéricos são a mente em frequências vibratórias menores. O universo material é a mente na sua mais baixa taxa de vibração. Místicos nos dizem que a matéria é a mente solidificada. Eles nos dizem que são as frequências vibratórias que fazem as coisas parecerem sólidas, líquidas ou gasosas para nós. Cientistas nos dizem que a matéria é, na maior parte, espaço e muito pouco matéria, como 99%. Espaço e 1% matéria. Um átomo de matéria sólida consiste de um núcleo com elétrons orbitando em sua volta numa certa velocidade, como nossos planetas orbitam ao redor do Sol. É coincidência que os átomos de matéria se
comportem da mesma forma que os sistemas solares no universo material. Para dar algum significado a isto, considere o seguinte: se fossemos comparar o tamanho de um átomo de matéria sólida com um grande ginásio de esportes, então o núcleo do átomo seria equivalente a um grão de poeira no centro do ginásio. O elétron do átomo seria do tamanho de uma mosca orbitando em volta da parte externa do ginásio. Apenas imagine todo aquele espaço vazio no ginásio. É a mesma coisa com os átomos de matéria sólida. Todos os sólidos, líquidos e gases no universo material são compostos de átomos, os quais são 99% espaço e 1% matéria propriamente dita. Portanto, o que nós consideramos matéria não é tão sólido assim. Apenas parece sólido para nós porque nossos corpos vibram numa taxa de vibração similar. Enquanto nós estamos vivendo em um corpo material, o universo material parece concreto para nós. Deste ponto de vista, os universos psíquico e noético parecem abstratos e insubstanciais. Mas, durante a exosomatoses, palavra grega que significa experiência consciente fora do corpo, ou após a morte de nosso corpo material, quando fazemos a passagem, será matéria sólida que parecerá insubstancial para nós. Por exemplo, uma vez que estejamos livres de nosso corpo material e nossa consciência esteja centrada no corpo psíquico noético, então nossa mão pode passar através de objetos materiais e outra substância psíquica parecerá sólida para nossa mão. Isto é assim porque nosso corpo psíquico vibra numa frequência similar à que a substância psíquica vibra. O mesmo vale para o corpo noético e a substância noética que compõe os mundos noéticos. Um mestre que deixou seu corpo material e se compôs em seu corpo psiconoético pode mover objetos materiais? Sim. Se ele conhecer a forma de baixar sua vibração ao ponto de materializar uma mão ou um corpo completo. Há muitos registros de Jascalos e outros mestres fazendo isto para ajudar pessoas em momentos de grande necessidade. Contudo, os mestres mais avançados não mostrarão tais fenômenos apenas para impressionar pessoas. Todo o corpo em toda a existência, desde o menor até o maior e mais complexo, tem um campo de energia dentro e ao redor chamado de duplo etérico. Cada átomo, cada partícula do corpo de tudo que vive tem um luminoso duplo etérico. Cada átomo material de tudo que vive é construído e sustentado no molde perfeito do duplo etérico. Nossos corpos psíquicos e noéticos também têm seus incorruptíveis duplos etéricos. Da mesma forma que nosso corpo material é a soma total de seus átomos, o duplo etérico do corpo é composto de todos os seus átomos etéricos. Aquilo a que os clarividentes se referem como aura é a radiação luminosa dos duplos etéricos. O duplo etérico de nosso corpo material contém centros, lugares de reunião, de vitalidade etérica. No Oriente, estes centros de energia são chamados chakras. Correntes de vitalidade etérica também circula através do duplo etérico. Mesma realidade, mas por caminhos diferentes. Místicos, magos e curadores, por milênios, têm revelado e usado a vitalidade etérica, mas e quanto à ciência, eles sabem alguma coisa sobre o etérico? Voltando aos tempos antigos, nós encontramos referências aos 4 blocos de construção da matéria. Eles são os chamados 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Os cientistas da atualidade criam classificações adicionais de matéria, que estão na tabela periódica. Contudo, em nosso sistema nós lidamos com a natureza primeira da matéria, como os 7 elementos. Aristóteles, 384-322 AC, na Grécia, falou sobre este éter, aether. Este é o primeiro registro público que nós conhecemos que menciona o éter. Ele chamou o éter de o quinto elemento. Na sua língua grega, o quinto elemento era penteusia. Mais tarde isto se tornou quinto, essential. Essência, em latim, e agora se tornou a palavra contemporânea quinta essência. Em português, hoje a definição de quinta essência é o mais puro exemplo de alguma coisa. Certamente o etérico se qualifica como o mais puro.
Exemplo de matéria. Porém há mais no etérico que nos dá ainda mais elementos ou características do que comumente se conhece. Depois veio o físico inglês Sir Isaac Newton, de 1642 a 1727. Considerado um dos maiores cientistas na história, que citou este éter, que tudo permeia no espaço absoluto, no contexto das leis físicas. Então, em 1803, o gênio científico inglês da época, Thomas Young, foi o primeiro a demonstrar que a luz se propagava em ondas através de um inexplicado meio. Novamente a palavra éter foi usada para rotular este meio misterioso. Os cientistas daquele tempo, corretamente, teorizavam que o éter era um meio eletromagnético que preenchia a atmosfera e o espaço sideral e que carregava ondas eletromagnéticas. Toda esta especulação científica sobre o éter iniciou uma corrida liderada pelas mais poderosas mentes para identificar e medir o meio chamado éter. Contudo, quando os instrumentos rudimentares de 1800 não pôde detectar o éter, a principal corrente da ciência pareceu perder o interesse na ideia do éter e sua função como o quinto elemento. Porém, outros pesquisadores continuaram nessa área. A natureza e comportamento da energia etérica é como as descrições dos cientistas contemporâneos sobre o plasma eletromagnético, estados gasosos da matéria, eletricamente carregados. Para um pesquisador da verdade, a vitalidade etérica é o meio que usamos nas práticas esotéricas. Com treino e tempo, qualquer pessoa interessada pode desenvolver sua consciência e o uso consciente do éter e 3 de suas diferentes características. Uma vez que façamos isso por nós mesmos, não precisaremos da ciência para prová-lo para nós iremos conhecê-lo diretamente com certeza. A vitalidade etérica tem estados ou propriedades identificáveis, as quais executam diferentes funções nos duplos etéricos de nossos 3 corpos. Os 4 estados da vitalidade etérica são o cinético, o impressor, o sensível, estesia e o criativo. Estes 4 estados distinguíveis estão dentro de cada átomo etérico. Os 3 primeiros nós podemos usar imediatamente. Nós já os usamos, mas o fazemos na maioria das vezes subconscientemente, sem saber das suas existências. Há mais propriedades do etérico. Mas, primeiramente, devemos nos ocupar com o uso consciente das 3 primeiras. A quarta, o éter criativo, está sob a autoridade e uso do Espírito Santo para a criação da matéria viva, a renovação das células e a cura de ferimentos em nosso corpo material são evidências dele. No passado distante, o homem usou e abusou do éter criativo. Muitos poucos hoje atingiram aquele estágio onde o Espírito Santo confiou a eles o uso do éter criativo. No futuro, as pessoas serão, novamente, capazes de co-criar com esta vitalidade doadora de vida. Ainda assim, é possível, mas não fácil, conseguir isso hoje. Certos membros dos pesquisadores da verdade conseguiram. Dascalos mencionou que para tal pessoa, a matéria será como um brinquedo em suas mãos. Eles saberão o que é materialização e desmaterialização. As outras 3 propriedades da vitalidade etérica, nós já temos o direito de usá-las agora. Nós trabalhamos com estas propriedades e desenvolvemos nossas habilidades com elas. Quando nos dedicamos a qualquer prática esotérica, as práticas da visualização, meditação, introspecção, concentração e contemplação, todas exercitam nossas habilidades com o éter. Apenas trabalhando com o éter cinético, sensível e impressor, há a liberação de grandes poderes, habilidades que estão latentes em todos nós. Na Índia eles chamam estes poderes de siddhis. Além disso, este trabalho em conjunto com a purificação de nossa personalidade nos prepara para o uso do éter criativo. Após atingir altos níveis de autoconsciência, o pesquisador sério é orientado sobre como usar o éter criativo. Isto não é uma coisa que realmente possa ser explicada com palavras escritas ou faladas. É necessário um longo treinamento e experiência direta. Na próxima lição, nós discutiremos a vitalidade etérica em maiores detalhes.
Explicaremos melhor a natureza dos éter e cinético, sensível e impressor, seu uso e função. Nos duplos etéricos de nossos três corpos. Sentindo e trabalhando com a vitalidade etérica. Coloque suas mãos, os dedos de cada mão sobre seus joelhos e segure-os. Acaricie seus joelhos com seus dedos. Você está sentindo seus joelhos. Você também está sentindo os dedos. Faça isso. Acaricie seus joelhos e sinta-os. O que você está fazendo? Agora? Você está trabalhando sobre o éter sensível e cinético. Por enquanto isso é feito subconscientemente, mas, com prática, você o sentirá. Agora há um círculo de energia que passa pelo seu peito, através dos braços até seus joelhos e de dentro de seu peito, para baixo. Através de sua barriga, pelas coxas, formando um circuito. Tente sentir. Apenas tente sentir. Agora continuando, sinta seus joelhos e sinta também os dedos de seus pés. Você os sente, e você os tem lá no duplo etérico. O duplo etérico não foi amputado. Sinta-os. Toque seus joelhos e sinta os dedos de ambos os pés. Agora coloque suas mãos juntas, veja como eu faço, toque as pontas de seus dedos. Pressione os dedos uns sobre os outros, os 5 dedos. Há um espaço, agora, entre as mãos. Nas palmas. Agora sinta os dedos se pressionando e sinta o espaço entre as palmas das mãos. Aqui, você pode sentir uma espécie de calor. Tente sentir este calor em suas mãos. Isso significa muita energia. Energia eletromagnética. Veja o que eu faço agora. Você precisa dessa energia, não abra suas mãos. Devolva-a à sua mão. Sempre que você sentir dor em algum lugar de seu corpo, faça isso. Na frente de seu coração. Junte os dedos, a parte inferior de suas mãos e sinta o espaço entre as palmas, até que você sinta. No decorrer do tempo você sentirá vibrações. Então, coloque-as sobre o lugar dolorido, sobre o joelho. Normalmente você tem dores nos joelhos, sem abrir, com elas juntas, coloque-as sobre o joelho, sobre os pés, sobre o coração, sobre a cabeça das calos.